Você que é aluno do terceiro ano do segundo grau, vamos dar continuidade às nossas aulas. Na aula passada, você viu como foi a formação do território brasileiro, né? Um processo histórico, econômico, político e demográfico. Bem, agora, né, vamos falar para você sobre a divisão regional do Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, foi criado em 1938 no governo Getúlio Vargas. O governo, naquela época, ele criou esse órgão, o IBGE, com o objetivo de fazer um levantamento de dados estatísticos para fornecer ao governo, aos vários ministérios do governo e, consequentemente, auxiliar a administração do país. E o IBGE fez então, elaborou então, várias ao longo do tempo, de 1938, quando ele foi criado, até 1970, ele fez várias divisões regionais do Brasil. A primeira divisão que o IBGE fez foi em 1940. E naquela época, o IBGE priorizou mais os recursos naturais. Então, foi uma divisão regional bastante falha. Para você ter uma ideia, o Piauí e o Maranhão, que fazem parte hoje da região Nordeste, eles faziam parte da região Norte. Piauí e Maranhão eram parte da região Norte. Essa divisão regional, ela foi se aperfeiçoando. Em 1945, o Piauí e o Maranhão faziam parte da região Norte. Passou a se chamar Nordeste Ocidental. Já houve uma mudança. E em 1960, surgiu uma divisão regional quase bem parecida com a divisão regional do país atual. Mas aí as regiões seriam estas aqui que eu vou dizer para você: região Norte, região Leste, região Nordeste, região Centro e região Sul. Essa divisão regional, agora que nós utilizamos, ela surgiu em 1970. Aí, essa divisão, ela levou em consideração, além dos aspectos naturais, o aspecto histórico de ocupação e econômico. Essa divisão, feita em 1970, é que vigora atualmente. Ela não é ideal, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, mas é muito boa. Então, essa divisão essas regiões Norte, Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Em 1967, o IBGE fez uma divisão priorizando principalmente a situação econômica. São as chamadas regiões geoeconômicas. Então, essas regiões aqui, as regiões geoeconômicas, elas são aquelas que são mais cobradas no Enem. Essa divisão geoeconômica, que divide o Brasil em região geoeconômica da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Sul. Bem, falando assim rapidamente sobre essas três regiões geoeconômicas.
da Amazônia. Essa, né, é a maior região geoeconômica, a Amazônia. Ela cobre 59% do território brasileiro. Ela corresponde a 5,2 milhões de quilômetros quadrados. Então, 5,2 milhões de quilômetros quadrados, 59% do território brasileiro, né? É muito grande, mais da metade do país. Então, essa região geoeconômica da Amazônia, ela apresenta, né, uma densidade demográfica baixa. Ela sai do âmbito de toda a região norte, ela engloba o oeste do Maranhão e o norte do estado de Mato Grosso, né? Pega o estado de Tocantins, né, também, que já faz parte da região norte. E é uma região que apresenta, né, a economia basicamente voltada para a exploração mineral, destacando-se vários minérios, né, principalmente o minério de ferro, né, mas aí nós temos vários minérios sendo explorados nessa região, né, inclusive ouro, diamante, tá? Além do ferro, o manganês, a bauxita, o minério de alumínio, né, a produção grande do Brasil, né, a Serra de Oriximiná, no Pará, é a bauxita, minério de alumínio, e a Serra dos Carajás, o minério de ferro, né, em decorrência do projeto Carajás. É um projeto, né, tocado pela Companhia Vale do Rio Doce, né, que é uma das maiores mineradoras do mundo, a terceira maior mineradora do mundo e a maior do Brasil, né. O projeto Carajás, ele vai de Carajás, no Pará, né, ao porto de Itaqui, né, no Maranhão. E o Brasil exporta ferro para o mundo todo, né? Hoje o nosso maior comprador, né, do minério de ferro é a China, né? O nosso maior parceiro comercial é a China. E essa região, além da exploração, né, essa região geoeconômica da Amazônia, além da exploração de minério, né, quando destacamos esses dois minérios aí de ferro e de alumínio, ela também apresenta uma exploração de madeira, né, inclusive uma exploração em larga escala de forma ilegal, né, e criação de gado, né. A fronteira econômica do Brasil, relacionada à agricultura, ela se expandiu, né? A partir da década de 70, do eixo região sul-sudeste para a região centro-oeste e região norte. E essa com a produção, principalmente a produção de soja, né? Então a região norte, hoje já pegando a região do rio Balsas, do rio Mearim, né? No Maranhão, Roraima, Rondônia, hoje o sul do Pará, aquela região ali, hoje tem sido utilizada em larga escala para a produção de soja, né? Essa produção também, né, o nosso maior comprador é a China. E não só a soja, como vários outros, arroz, né, esse produzido, e até mesmo o café, né, nessa região. Então, criação de gado bovino para corte, né, para abate, e que o Brasil é o maior produtor mundial de gado, de carne bovina, e para também a exploração de madeira, né? Como eu disse, isso ocorre uma grande quantidade de queimadas, né, por conta da criação de gado e exploração de madeira, e isso tem deixado o Brasil, né, em evidência por conta dessas queimadas, e por conta disso, né, a gente
tem sido acusado de promover o efeito estufa. Mas não esqueça que os maiores poluidores do mundo é a China e os Estados Unidos. Eles são os grandes poluidores, né? Então, essa é a macro-região da Amazônia. Hoje se destaca também, né, a Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial, né, que produz bastante, principalmente produtos eletrônicos e de motos, né, a Zona Franca de Manaus. Bom, a segunda macro-região, que é a região Nordeste, essa região é uma região dispersora de população, né? Ela ocupa 18% de todo o Brasil. É uma região que engloba uma área seca, né? Uma área chamada Polígono das Secas. Essa região, ela tem sido, né, uma área relativamente pobre, né, do país, é a área mais problemática, né, do país, mas nós já temos um polo industrial bastante acentuado, né, região da Bahia e de Pernambuco, né, tem uma produção de petróleo também bastante acentuada, essa região norte, mas ainda é uma área de muita pobreza e exportadora, né, de mão de obra, principalmente para as outras regiões, destacando a região sudeste. Né? E a Centro-Sul, essa é a área mais desenvolvida do Brasil. Desde 1940, quando começou a se industrializar, chegou o auge, né, entre 50 e 70, é a área mais desenvolvida do Brasil, é uma área que é receptora de mão de obra. O eixo Rio-São Paulo, Vale do Paraíba do Sul, é a região mais industrializada, mais desenvolvida, e essa região é uma região produtora, muito produtora também, né, de produtos agrícolas. Na próxima aula a gente continua. Um abraço.